eu sou uma pessoa desorganizada. E não, eu não me orgulho disso. Na verdade, eu tô sempre procurando formas de conseguir mudar essa situação. Vendo vídeos, já li até livros. Houve um momento da minha vida em que eu falava que era um caos criativo e de fato ele pode ser criativo. Só que, às vezes, para dar corpo para um projeto, a gente precisa minimamente organizar as coisas. Mandar para um edital, você precisa ter as coisas organizadas. Para ver de fato que é esse projeto, você precisa ter uma clareza do que você fez. Às vezes, parece muito que o caos externo também é um caos interno. E aí eu fui buscar formas de me organizar. Nesse processo de tentar entender como eu poderia me organizar para criar de uma forma mais fluida, eu lembrei muito do livro da Virginia Woolf, que chama Um Teto Todo Seu, em que nele ela fala que uma mulher precisa de um teto todo seu para poder criar, e ela não fala só de espaço físico, mas também de condições materiais. E eu fiquei pensando o que eu poderia prover para mim mesma que fosse útil para que eu me organizasse, né? Eu lembrei que desde a adolescência eu uso caderninhos. Eu passei um tempo sem usar, uma amiga me deu e me lembrou, né? Como pode ser bom ter um caderninho para você levar com você e anotar suas ideias. Eu trouxe alguns aqui só para mostrar para vocês. Tem de várias épocas da minha vida. Essa é da época que eu tava no cursinho, eu acho. Esse já é recente, enfim. E o que eu anoto nesses caderninhos, além de ideias avulsas? Ideias de projeto, editais para os quais eu quero me inscrever. Inclusive, eu sempre fui a pessoa que só anotava coisas no bloco de notas do celular, que escrevia coisas esparsas por aí, perdidas. E aí eu percebi que no caderninho me ajudava muito a centralizar as minhas coisas num lugar só. Inclusive, quando eu fui publicar um livro, eu tenho um livro de poemas publicado, que é esse aqui, chama Esôfago, foi publicado em 2018 pela editora Urutau, é um livro de poemas. Quando saiu a chamada, né, porque eles fizeram uma chamada, a gente manda os originais, e dentro desses originais eles escolhem alguns para publicar. Eu percebi que eu precisava montar um projeto, né, ter um fio condutor. Então, ter os meus poemas centralizados em algum lugar me ajudou a lê-los, revisá-los e olhar e falar, meu projeto é sobre isso, né? Então, meu livro de poemas é basicamente sobre dor e traumas, problemas familiares, autoficção, alguns. Se alguém quiser ele, comenta aqui no vídeo que eu mando um PDF. Tenho distribuído ele, acho que ele precisa ganhar o mundo agora, depois de tanto tempo. E, enfim. E o que mais, né, eu fiz para me organizar? Eu fui pesquisar o que outros artistas faziam, porque eu também, como ritual mesmo, porque eu entendo também o ato de criar como um ritual. Talvez o ritual até é meio mágico, porque você tem muitas ideias e você tá canalizando elas em alguma coisa, né? Então, eu li esse livro aqui, Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Ele é maravilhoso, incrível, ele mudou a minha vida. Eu lembro do exato momento em que eu terminei de ler ele no metrô de São Paulo. Botei uma Nina Simone pra tocar e chorei, chorei, chorei. Que foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu terminei Perfect Days. Já falei desse filme aqui, falarei 1000 vezes, se possível. E nesse livro, ela fala sobre a relação intrínseca entre a criatividade e a questão de saúde mental. Então, ela traz história de vários artistas, pesquisas que ela fez. É um trabalho bem completo, assim. Cita alguns autores e também, nessa de contar sobre artistas, ela conta rituais diferentes que os artistas tinham para criar. E também hábitos diferentes. Eu gosto muito de conhecer a vida de outros artistas, porque eu acho que criar às vezes pode ser meio solitário e ver o que as outras pessoas fazem traz uma sensação de comunidade. Eu não sei se vocês já sentiram isso também. Inclusive é um diálogo que eu gostaria de ter, né? Saber o que vocês pensam sobre isso, sim. Porque às vezes eu sinto falta como artista de ter uma comunidade. Enfim. E aí fica a indicação. Tem várias marcações, né? Eu gostei muito de ler esse livro. Inclusive, acabei de achar uma fitotipia que eu guardei aqui pra fazer o processo de preservação depois. Não sei se tá focando. Eu fui pesquisar também em vídeos aqui na internet sobre rotinas de artistas. A Vivi eu vi no canal dela, que eu já falei dele aqui também. Tem vídeos sobre rotinas de artistas e lá eu descobri, por exemplo, que a Georgia O'Keeffe, ela acordava com o nascer do sol antes de trabalhar. O Beethoven gostava de caminhar para se inspirar, inclusive
Tem até obras sobre a caminhada como prática artística. Enfim, eu acho que pode ser interessante também estipular pequenos rituais de escrita. Ah, hoje eu vou acordar e vou escrever por 20 minutos. Hoje eu vou acordar e vou desenhar por meia hora. Porque se a gente fica esperando a inspiração, talvez ela não venha. E a gente acaba entrando também nesse estereótipo de a gente só cria quando tá triste. E dá pra ser mais que isso, sabe? A gente tem muito mais a oferecer, além dos momentos de tristeza. Eu sinto isso, assim, como artista. O problema é que eu fico esperando também a inspiração mágica, só a intuição. E é isso, né? Eu já falei aqui, criar é intuitivo, mas você precisa organizar as suas ideias. Falando sobre outras ferramentas de organização, porque assim, eu sou a pessoa que precisa de ferramentas pra se organizar. A minha namorada me deu um quadro de cortiça pra eu anotar coisas urgentes. Eu tenho usado ele mais pra colocar inspirações, criar tipo um mood board. Mas ele pode ser útil também pra colocar coisas que você precisa lembrar. Além disso, se você tá gostando do vídeo até aqui, aproveita e curte e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar criando conteúdo por aqui. Continuando, eu comecei, isso vai parecer meio bobo, gente, mas a usar o Google Agenda. Porque a gente vive no celular, né? Então eu funciono muito mais anotando coisas no papel, mas às vezes é útil ter o Google Agenda lá me lembrando das coisas que eu preciso fazer. Então, sei lá, eu tenho um edital pra me inscrever. Sei lá, organizar as publicações que eu vou fazer aqui no YouTube e no TikTok. Então, eu coloco lá tudo que eu preciso fazer, isso me ajuda muito. Às vezes eu coloco tudo que eu preciso fazer no dia pra não me perder no tanto de coisa que eu tenho pra fazer. Por fim, anoto na minha mão. Brincadeira, gente, essa não é uma dica muito útil, mas eu sou uma pessoa esquecida que anota as coisas na mão pra não esquecer. Hoje eu não esqueci de nada porque eu estou em casa de molho porque eu estou doente. Inclusive, desculpem se hoje eu não estou 100% com carisma porque eu tô me recuperando. Então, estou juntando forças aqui pra vir compartilhar meus processos com vocês, mas é isso, com menos carisma do que o habitual. E você, pessoa que é criativa, você tem uma rotina? Comenta aqui o que você costuma fazer pra se organizar e se inspirar. Obrigada quem assistiu até aqui também. Se vocês tiverem algo que eu gostaria de ouvir eu falando, comenta aqui. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre este livro também. Qualquer comentário eu já estarei tipo, sim, vou falar sobre o perigo de estar lúcida, assim, porque, gente, com esse livro aqui eu fiquei parecendo o Tim Maia na fase Racionais. Não sei se vocês conhecem. O cantor Tim Maia teve uma fase em que ele ficou muito obcecado por uma religião, doutrina, enfim. E ele fazia as músicas dele, no meio das músicas dele ele falava: leia o livro Universo em Desencanto. E eu tava assim, quando eu li esse livro no ano passado, leia o livro O Perigo de Estar Lúcida. É isso. Obrigada mais uma vez. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing